Calma aí. Oi, tudo bem? Cara, assim, olha, tá difícil. Tá muito difícil, dá pra perceber? Talvez ele caia de novo? Talvez. Vou pegar um tijolo pra segurar. A quarta vez que eu estou tentando gravar esse vídeo, contando com hoje de manhã, que eu levantei 9h30. Pensei, vou gravar. Mas aí, o vizinho tava cortando galhos, o outro tava cortando grama. Pensei, não vai dar, né? Fui ler, dormi até meio-dia e aqui estou. Então, caso esteja vendo esse vídeo, eu fui uma vitoriosa. Caso não estiver, não vai ter como saber também. O convidado de hoje é o C.S. Lewis. Para quem não conhece, o C.S. Lewis era um amigão super friends com o Tolkien, que é o homem que escreveu O Senhor dos Anéis, Hobbit. Outro nome eu tinha lido, mas eu não lembro. O Lewis nasceu na Irlanda em 1898, faz um tempo já. Mas isso não impede de estar aqui com a gente hoje. Pode entrar, brincadeiras à parte, aqui está uma representação deste homem. Acredito que todo mundo conheça, principalmente por causa do filme. Porém, quando eu conversei com os meus amigos sobre isso, a maioria não sabia que eram 7 crônicas, 7 livros, 7 contos, como preferi falar. Normalmente se vê esse livro aqui, o volume único, e ele não é um livro gigante, tipo, ele é grande, beleza, mas ele não é gigante. Ele tem 7 livros aqui dentro, são crônicas pequenas. E aí, como eu percebi que muita gente não sabia que são 7, pensei, vou fazer. Aí eu achei interessante trazer um resuminho dos livros, porque muita gente não conhece e acontece muita coisa para resumir só o mundo através do guarda-roupa. Mas enfim, começando pelo começo. O primeiro livro dele é O Sobrinho do Mago. O Sobrinho do Mago, ele foi um dos últimos a serem escritos, mesmo sendo o primeiro da cronologia. E peraí que eu vou pegar a capa dele. Cadê? Aqui. Enfim, O Sobrinho do Mago conta a origem de Nárnia. Como Nárnia surgiu, quem estava lá, como ocorreu e por que surgiu. Na verdade, por que surgiu não tá, porque não tem um motivo. Farei um breve resumo e depois uma opinião não solicitada. Ele tem 2 crianças como personagens principais. Assim como todos os livros, temos crianças como personagens principais. Essas crianças, elas são vizinhas, viraram amigas e descobriram o porão que o tio do Diggory mora. Esqueci de falar das crianças. Diggory e Polly. Tem gente que fala de Gory, eu falo Diggory. Diggory e Polly descobrem o porão desse tio, do tio André, que é um cagão, mexendo com magia, e ele vê nas 2 crianças uma oportunidade de experimentar magia, porque ele não ia experimentar nele mesmo. Pois ele é um cagão. Elas acabam indo para outros mundos. Primeiro elas vão para um lugar que é tipo uma ponte para os outros lugares. Elas vão para esses lugares, dão uns rolê, e eles acabam em Sharn. Agora vem uma coisa importante. Sharn é um mundo que está em silêncio. Não há vida aparente, tudo escuro, não tem som, não tem árvores vivas, só muitas pedras e um castelo e etc. Eles vão dar uma olhadinha por lá. O Diggory acha... O Diggory, ele é muito curioso. A Polly, ela é esperta, porque a Polly, ela tá sempre pensando, isso aqui vai dar ruim. E o Diggory, ele pensa, vamos lá, azar. Deu pra ver minha barriga fazendo... Eles estão lá dando um rolezinho e o Diggory encontra um sino. Esse sino tem um versinho embaixo, que eu tô tentando encontrar. Ousado aventureiro, decida de uma vez. Faça o sino vibrar e aguarde o perigo. Ou acabe louco de tanto pensar. Se eu tivesse tocado, o que teria acontecido? A Polly em seguida já fala, não, eu não quero perigo. E o Diggory fala, aventura. E aí, o Diggory toca o sino e quem surge? A Jages, a feiticeira branca, a mãe da Frozen. E o Diggory fica, uau, quem é essa mulher majestosa? E a Polly fica, puta que pariu, isso não vai dar bom. A bruxa quer entender que tio é esse que tem magia, porque ela quer magia, ela quer o poder e ela vai atrás, e ela vai com as crianças, e ela acaba em Londres, e aí é um tendel. Aí no meio da rua, Diggory e Polly decidem, a gente vai levar ela de volta agora. Aí acabam indo pra essa ponte, pros outros mundos. Diggory, Polly, o tio André, a Jades, um cocheiro, eu acho que era um cocheiro, era um homem, um cocheiro e um cavalo.
Foram de brinde. Só que ao invés deles levarem a Jades pra Charne de volta, eles acabam levando pra um outro lugar. Pegou? Pois é, eles acabam levando pra um lugar que tava vazio. Era como se entrasse em um quarto escuro, sem som, sem luz nenhuma. Tava tudo breu. Nada havia ali. E aí você já deve estar se imaginando que é ali que surgiu Nárnia. Exatamente, surgiu Nárnia ali. Tava tudo escuro, nenhum barulho, aí do nada começou a aparecer umas estrelas no céu, lá no fundo, no horizonte, deu pra ver assim o céu ficando como se estivesse nascendo sol, e o Aslan brotou, o leão brotou, e começou a surgir tudo, todas as coisas surgiram, árvores e montanhas, e grama, e flores, e água, e tudo. E é uma das partes favoritas, pra mim, nesse livro, é a parte que todas as coisas começam a ser criadas, porque são descrições muito bonitas, fica umas 3 páginas, eu acho, descrevendo como as coisas foram surgindo uma atrás da outra, e é muito bonito. Eu falo muito rápido, desculpa. Mais coisas acontecem, né? A bruxa, ela zarpa. Ah, um detalhe importante. Sabe aquele lampião? Obrigado. Sabe aquele lampião que tá no início do filme, que a Lúcia chega e Narnia vê o lampião? A feiticeira tinha trazido o lampião de Londres, naquele momento que eles estavam no Tendel, e foi por isso que ele tava ali, por causa... Eu não lembro o que ela tentou fazer com ele. Ela tentou machucar o leão, acho. Mas aí, enfim, aquele lampião tá ali desde o início de Nárnia. Aí o leão pede pra eles voltarem, pra eles esconderem os anéis, porque eram os anéis mágicos que levavam eles pra lá. Diggory foi pra casa, escondeu o anel, do anel nasceu uma árvore, a árvore é feita de madeira, ele usou a madeira pra fazer o quê? O guarda-roupa. É isso. Provavelmente por isso que se tornou a próxima porta de entrada para Nárnia. Pode ser outro motivo. O Sr. Lewis não especificou pra gente ali, mas é isso. Caralho, eu vou deixar esse cachorro no fundo. Eu não tô nem aí. Agora, minha opinião não solicitada sobre o livro. A escrita e a história são duas coisas que andam juntas para deixar a gente interessado no livro, né? O que acontece aqui é que a escrita acaba não sendo tão legal quanto a história. Eu acompanhei mais e acabei me prendendo mais no livro. Prender é uma palavra forte até, mas eu acabei lendo principalmente por causa da história e da curiosidade do que da escrita. Eu não sei se foi a tradução ou se o livro original também tem essa fluidez, não é fluidez, esse movimento. Não sei. A escrita não prende tanto quanto a história. Mas sim, o livro é bom, eu gostei de ter lido. Agora eu vou pausar e botar pro próximo, peraí. Meu cabelo tá uma merda. Agora a gente vai pro segundo livro, para o primeiro filme. A maioria das pessoas já viu, acho muito difícil alguém que não conheça. Caso não conheça, aqui vai um breve resumo. O resumo vai pro livro e pro filme porque eles são muito parecidos. É uma adaptação. 4 crianças, os Pevenses, Lúcia, Susana, Edmundo e Pedro, vão para essa casa desse professor. Professor Diggory. Lá tem um guarda-roupa. Aí, num dia, eles estão brincando de esconde-esconde e a Lúcia decide entrar nesse guarda-roupa. Ela entra e, meu Deus, tem neve aqui. Ela encontra um fauno, eles tomam um chá, eles conversam. Primeiro ele quase faz merda, aí ele fala, pelo amor de Deus, foge, porque a mãe da Elsa tá aqui, e vai acabar te pegando. E aí ela volta e fala, galera, irmãos, a neve lá fora. Aí o Pedro, o irmão mais velho, vai lá, bate na madeira, no fundo do guarda-roupa, não é nada. Todo mundo fica pensando, tomaste o quê, Lúcia? A Lúcia fica pé da vida porque ninguém acreditou nela, e na hora de dormir ela pensa, vou lá de novo. A Lúcia pega a sua vela, vai lá, e o Edmundo, o irmão dela, o irmão menino mais novo, ele vai atrás. Ele vai atrás pra assustar ela, mas ele acaba entrando em Nárnia também. Só que daí ele encontra quem? Ele encontra a feiticeira. A feiticeira vai no ouvido dele, fala que ele vai ser rei, promete um monte de coisa, não sei o que. Manipulação. Você sabe que Edmundo foi lá, eles voltam pra casa, eles voltam pro guarda-roupa, e quando eles falam pro Pedro e pra Susana que isso aconteceu, o Edmundo fica assim, eu não sei do que ela está falando. Todos os 4 vão, acabam indo pra Nárnia. Resumo da história, 2 castores chamam eles pra um cafezinho e avisam, vocês vão salvar a gente. Há uma profecia. Vocês vão salvar a gente da feiticeira. E o Pedro fica, pelo amor de Deus, eu sou de Londres. Fala assim, olha, desculpa, mas é a profecia. Tu tá aqui, é isso.
Aí eles vão atrás do Edmundo, porque o Edmundo ele fugiu dos castores. Da casa dos castores, ele foi pra onde? Pro castelo da feiticeira. Foi mantido em cárcere pela feiticeira, comendo pão duro. Eles têm que passar por um monte de coisa, gelos e lobos, neve, muita neve, até chegar no acampamento onde tá o Asa. Aí o Asa conta pra eles, é isso mesmo, eles dão uma treinada, Edmundo acaba sendo resgatado, ele é perdoado, eles lutam com a feiticeira vem a óbito, e eles ganharam. Foram coroados, eu ia falar. Eles foram coroados rei de Nárnia. Eu vou tentar lembrar de cabeça. Lúcia Destemida, Susana Gentil, Pedro o Magnífico e Edmundo o Justo. Uma parte interessante que eu preciso fazer uma observação. Eles cresceram lá. Eles viveram anos lá. Eles reinaram por muito tempo. Pedro já estava com seus 30 e poucos anos. Lúcia estava ali com seus 20 e poucos. Eles estavam entre os 20 e 30 anos. Andando a cavalo, felizes. Nada de errado ali. Anos prósperos de Nárnia. No livro, eles veem um veado branco. Estão seguindo esse veado branco. E no filme, eles só estão indo a cavalo, assim, de diversão mesmo. Aí, a Lúcia chega num lugar e fica... Ei, eu conheço isso aqui. Aí o Edmundo fica... Aí todo mundo fica... E a Lúcia começa a ir atrás do instinto dela. E ela acaba indo até o Lampião. Aí eles ficam... Eu conheço isso aqui. Eu já vi isso aqui em algum lugar. Aí eles acabam indo pra onde? Pro roupeiro. Pro guarda-roupa. Eles voltam pra Londres. Como crianças. Eu sei que é uma história público infanto-juvenil e etc. Mas assim... Mas eu agora fico imaginando. Imagina crescer, ser rei, rainha de algum lugar. Anos prósperos pra todo mundo. Todo mundo tá feliz. Aí tu volta pra Londres. Como criança. Pra passar a adolescência e virar adulto lá. Em Londres. A civilização como conhecemos. Eu ia ficar emputecida. Mas enfim, agora a opinião não solicitada sobre o livro. O livro ele não é igual ao filme, obviamente, é uma adaptação, mas os eventos principais, se eu não me engano, faz um tempo já que eu li, os eventos todos, os principais, assim, acontecem. Tipo, aí a Lúcia que vai lá primeiro, ela encontra o Lampião, ela fala com o Fauno, tem a casa dos castores, eles almoçam com os castores. Tem todo esse tipo de coisa, todas essas coisas acontecem no livro, mas as passagens entre uma coisa e outra, às vezes são diferentes. E aquele momento em que o Edmundo é resgatado do castelo da feiticeira da Frozen, é um pouco diferente. No livro, tem uma gentarada envolvida. Um monte de gente envolvida, eles destroem o bagulho e saem correndo direto pra guerra. No filme é diferente. Confesso que essa parte do livro eu achei mais legal. Mas assim, sobre a escrita, a minha observação é a mesma quanto do primeiro. É uma escrita que puxa, que pega, sabe? Que tipo, eu fui levada mais pela história em si, pelo enredo, pelos acontecimentos, do que pela escrita. Porque essa observação que eu tenho pro primeiro. A escrita, nem tanto. História, Então, assim, os dois juntos deu bom. Eu gostei do livro, assim como gostei do Sobrinho do Mago. Meu telefone tá caindo, é impressão minha. Eu fui obrigada a ligar o ventilador, porque eu estou com muito calor e meu bigode tá suando. Eu sei que o enquadramento aqui da situação mude durante o vídeo, porque meu telefone tá escorado no sabonete líquido que não segura ele direito. Então, ele fica resbalando. Mas enfim, essas são as observações que eu tinha sobre o livro. Recomendo, sim, porque é legal a comparação. Porém, eu tenho esse livro, eu acho que, assim, pelo fato de eu ter visto o filme primeiro e ter gostado bastante do filme, eu tava com muita expectativa pro livro. E aí eu fiquei meio... achei um bom livro, porém não atendeu as minhas expectativas, que também não era necessário. Pausar agora. Continuamos para o terceiro livro. Eu nem mostrei a capa do outro, né? Também ninguém pediu. Mas eu vou mostrar. Capítulo 15. Cadê? Aqui. Esse aqui é do Leão da Feiticeira do Guarda-Roupa, que eu não tinha mostrado antes. E do Sobrinho do Mago. Esse aqui é o terceiro livro. Não tem filme e tá tudo bem. Aqui. O Cavalo e Seu Menino. Esse aqui não é um menino, tá? O menino tá aqui embaixo. Tem um mapa. Eu adoro mapas. Curiosidade, Nárnia não é um mundo. Nárnia é um país. Neste lugar tem outros dois reinos, dá pra se dizer assim. E é isso. Eles aparecem nos livros também, mas não em todos. Esse livro é o primeiro livro que acontece durante o reinado, a Era de Ouro que chamam, que era quando os 4 Pevensies estavam sendo reis de Nárnia. E ele também não se passa em Nárnia, ele começa num outro lugar, Calormânia.
Sempre achei esse nome estranho, mas beleza. Eu gostei muito desse livro. Eu gostei mais desse livro do que dos outros dois anteriores que eu comentei. A história é basicamente assim. Hora do resumo. Bem resumido. O menino Shasta, ele era criado por um homem. Eles trabalhavam bastante. O Shasta vivia basicamente em situação de trabalho escravo. E em algum momento chegou um homem com um cavalo muito bonito. O cavalo. E falou, eu quero comprar esse moleque. Eu quero comprar esse moleque pra mim. E aí o cara mais velho falou... talvez, vamos conversar. Aí os dois entram pra conversar, o Shasta fica olhando pro cavalo, de repente o cavalo fala com ele. Ele pensa, pô, pariu, o cavalo tá falando. Aí o cavalo fala, eu sou de Nárnia, eu só preciso ir pra lá. E o Shasta fala, olha, eu tô querendo fugir também. E aí eles saem juntos. No meio do caminho, eles encontram Aravis e Ruim. O nome do cavalo é Bri. Shasta e Bri, eles encontram Aravis e Ruim. Eu acho que é Ruim que fala. Se escreve assim. E eles vão os 4 juntos pra Nárnia, porque a Ruim também é de Nárnia. Aravis fugiu, porque estavam tentando casar ela com um velho. Muita coisa acontece. O livro, ele conta sobre os obstáculos que eles têm durante o caminho. A Aravis, no meio do caminho, conta as histórias sobre onde ela morava, porque ela era filha de um cara importante. Eu não lembro se ele era rei, se ele era imperador, mas ela era importante. Aí ela conta um pouco sobre isso, e eles passam por poucas e boas, e cansaço, e comida, e esse, não sei o quê. O tempo todo eles fugindo porque eles sabem que tem gente vindo atrás, tanto por causa do cavalo, mas também, muito principalmente, por causa da Aravis. E também porque eles estão querendo conquistar o próximo lugar, que era Calormânia, Arquelândia, e aí depois tem Nárnia. Eles queriam conquistar Arquelândia. Aí, como eu falei, muitas coisas acontecem no meio do caminho, obstáculos, eles precisam de ajuda de um velhinho lá. Shasta acaba indo sozinho, mais um resto do pedaço. Aí ele chega lá, avisa o pessoal, Nárnia se junta com Arquelândia pra, né? E daí esse momento é interessante também porque tem os reis, os Pevensies, os 4 reis, na guerra, nessa briga aí, e é isso. E aí, o que acontece no final, que eu não tava esperando, Shasta é filho do rei de Arquelândia. Por quê? O rei teve gêmeos e um dos gêmeos tinha sido sequestrado e levado pra Calormânia. E era Shasta. Aí ele não só conseguiu fugir. Olha, o telefone me avisou que não tem mais espaço. Como eu terminei já de contar o resumo, a opinião não solicitada é: esse livro foi o melhor dos 3? Sim. Tanto pela escrita quanto pela O Cavalo e Seu Menino, os outros 2 primeiros. É isso. A escrita do Cavalo e Seu Menino parece que ela tem mais fluidez. Aparentemente, meu telefone me odeia, porque ele cortou a gravação no meio, sem mais nem menos, mas tá tudo bem. Eu só tava comentando que o Cavalo e Seu Menino me surpreendeu, a escrita principalmente. C.S. Lewis, muito obrigada. Meus favoritos são os últimos, mas eu falarei deles no próximo vídeo. Muito obrigada pela companhia.